Olá, bom dia, queridos irmãos. Um feliz sábado a todos que nos acompanham. Então vamos aqui analisarmos de forma breve o resumo da nossa lição de hoje, que o título é Procurar e Fazer Cada Vez Mais Firme. Bom, esse título dessa lição de hoje, ele resume muito bem como deve ser nossa conduta dentro da carreira espiritual. Ou seja, uma conduta de cada vez com mais firmeza, com mais decisão e resignação. E eu quero junto com vocês aqui resumir brevemente os tópicos que nos apresenta algo necessário para a nossa carreira espiritual. Bom, o tópico número 1, nós temos aqui um apelo à diligência. Precisamos ser diligentes. A lição nos mostra nesse tópico que Deus requer da parte de cada um de nós total diligência, total dedicação e empenho na nossa carreira espiritual. Nós somos vocacionados porque o Espírito Santo nos chama desde a idade da razão, ouvimos o seu chamado em nossa consciência, mas não apenas somos vocacionados, cabe a cada um de nós fazer a devida escolha, ou seja, a eleição, como o tópico nos aborda aqui. Nós precisamos então ser firmes no propósito do nosso chamado e mais firme ainda no propósito da nossa escolha, a escolha de seguir a Cristo, a escolha de estar ao lado da verdade, e nunca desanimar e nem muito menos olhar para trás. No tópico número 2, nós podemos abordar da seguinte forma quando vemos aqui lutando com Deus. Pode parecer estranho a expressão lutar com Deus. Como que o cristão pode lutar com Deus? Nós lutamos com Deus através da oração. Nesse tópico, aprendemos que todo cristão que deseja ser vitorioso, que deseja realmente fazer a sua escolha e manter-se firme na sua vocação, ele precisa lutar com Deus do começo ao fim da sua jornada. Ou seja, uma vida de oração, uma vida de súplica, como foi a de Jesus. Vida de oração e súplica diária, constante, permanente. Isto é lutar com Deus. E essa luta, ela não finda enquanto vivermos, enquanto estivermos aqui neste planeta. Nós precisamos orar constantemente, seja em casa, seja na rua, seja de joelhos no quarto, seja no ônibus, seja na escola, ou seja, a luta com Deus nossa realmente é incessante, porque não sabemos quantos perigos nos aguardam à frente e como que o inimigo está ao nosso redor para tentar nos derrubar. Então, quando lutamos com Deus a todo momento e a todo instante, como fazia Jesus Cristo, poderemos assim estar blindados pela sua graça e podemos assim vencer e sair vitoriosos. Nós também vimos ainda nesse tópico que uma vida poderosa de oração, na pessoa do apóstolo Pedro, por exemplo, aqui do apóstolo João, isso demonstrou como eles tornaram-se homens vitoriosos e audaciosos com a palavra de Deus. Não temeram perseguições, não temeram as afrontas e nem as humilhações que estavam expostos, porque a vida de oração tornou eles corajosos e resolutos. Com você e comigo não será diferente. Se nós queremos combater o bom combate, precisamos ser homens e mulheres de muita oração. E o poder do alto fará por nós aquilo que nós não imaginamos, que é nos tornar homens realmente e mulheres corajosos e homens e mulheres que não temem nada, apenas a Deus. E a oração poderá fazer isso de mim e de você. No tópico número 3, perseverando na fé, aqui nós podemos entender que o que Deus mais se preocupa com a nossa vida não é nem tanto com o passado. E talvez até certo momento com o presente e com o futuro, dependendo do que nós fazemos no presente. Por quê? Neste tópico aqui, nós vimos que o justo pode dedicar 10, 20, 30, 40 ou 50 anos de sua vida a Deus. Mas seus últimos momentos de vida é que serão determinantes em sua salvação. Portanto, irmãos, a quantidade de tempo que nós servimos a Deus não é tão importante quanto a qualidade e especialmente os momentos finais de nossa vida. Temos exemplos na Bíblia, nesse contexto aqui. Homens que serviram a Deus durante um período de sua vida, como por exemplo Saul, mas que se esqueceram de Deus do meio da sua vida para o fim. E então a sua justiça, a sua obediência, a sua fidelidade e a sua perseverança do passado não cobriu e não serviu de amparo e nem de apoio para os momentos finais de sua vida. Então, nesse tópico, perseverando na fé, nós precisamos entender que a nossa luta com Deus, ela não acaba. E, portanto, o que vai prevalecer realmente são os últimos instantes de nossa vida.
E como que eu sei qual será os últimos instantes de minha vida? Eu não sei, você não sabe. Então, por isso que a perseverança, ela deve ser realmente constante. Nunca parar, nunca desanimar e nunca recuar. Seria mais ou menos aquele ditado que nós ouvimos muito aí. A pessoa nadou e morreu na praia. No caso de nós, como cristão, nós devemos nadar até o fim da jornada. Não há descanso, não há pausa para nenhum de nós. Por isso que devemos realmente sempre estar lutando constantemente. E neste tópico ainda nós podemos ver aqui que tanto a questão de dedicar a Deus toda uma vida e nos últimos momentos finais esquecer de Deus, sofrerá prejuízo espiritual, como o contrário disso também é verdadeiro. Uma pessoa que não dedicou a Deus toda a sua vida da juventude, mas que nos momentos finais teve a oportunidade de reconhecer os seus erros e de mudar de vida e de aceitar Jesus como Salvador, o que vai constar e contar na vida dele justamente será esses momentos finais. Como, por exemplo, o ladrão da cruz. Então, para nós, encerra a lição que, por não sabermos quando será nosso último dia de vida, então nossa vigilância e nosso combate pela fé tem que ser constantemente, ininterruptamente, poderíamos dizer com essa frase. No tópico número 4, encontramos aqui o resumo: eleitos por nossas próprias escolhas. Bom, meus queridos irmãos, como vocês viram, o título desse tópico deixa claro que todo cristão, toda cristã que vai ser eleito, isso vai depender inteiramente de sua escolha, da minha escolha e da sua escolha. Por quê? Porque para Deus não existe predestinação de pessoas. Deus não predestinou pessoas. Portanto, Deus deu a escolha e o livre-arbítrio para todos, independente da cultura, do local, da época em que a pessoa vive, todos têm as mesmas oportunidades. Tanto aqueles que nasceram em berço cristão, como aqueles que nasceram fora do berço do cristianismo. Porque o Espírito Santo, ele fala com todos e dá a mesma oportunidade para todos. Portanto, nesse contexto aqui desse tópico, nós é que fazemos a nossa escolha, dirigidas pela direção do alto, é claro, ou nós resolvemos fazer a nossa escolha simplesmente pela nossa decisão própria e de forma carnal, e vamos colher lá na frente também algo desagradável. Nesse tópico aqui, deu até um exemplo de dois irmãos, nascidos na igreja, criados pelo mesmo pai, mesma mãe, mesma religião, os mesmos ensinamentos, mas um deles, Jacó, resolveu escolher a presença de Deus, resolveu escolher os momentos de oração, resolveu escolher estar constantemente aprendendo da palavra de Deus. O outro, Esaú, infelizmente, ele não era dado às coisas espirituais e escolheu mais a vida de prazer, a vida de caça, a vida distante de Deus. E, portanto, cada um, em sua própria escolha, fizeram o que realmente acharam que era melhor para si. E, portanto, ambos colherão, no futuro final, o resultado de suas escolhas. Então, comigo e com você não será diferente. E dentro de todos nós podemos dizer que há um Esaú e um Jacó. Ou seja, nós podemos, pela nossa escolha, traçar o nosso futuro, pela direção e o poder do Espírito Santo, e termos um fim vitorioso, como foi Jacó. Ou, pela nossa escolha errada, podemos também, como Esaú, ter um fim desagradável, triste, como ele teve, distante de Deus e sem Cristo. Portanto, nunca se esqueça disso. O nosso futuro, quem traça, somos nós mesmos. Deus nos dá o poder, Deus nos dá a força e a graça, mas a escolha sempre será minha, sempre será sua. No último tópico, nós encontramos aqui agarrando-se ao vitorioso. Sabemos disso, que apesar de podermos escolher o bem, apesar de podermos escolher o caminho da justiça, da verdade, da bondade e da obediência, mas precisamos entender que a vitória só virá se nós nos agarrarmos ao poder vitorioso de Deus. Ninguém pode, ainda que pela sua própria escolha, ser vitorioso sem a graça e sem o braço forte de Jesus. Aqui na nossa lição ficou claro que o apóstolo Paulo disse assim: prossigo para o alto, prossigo para o alvo. Ele usa essa expressão duas vezes. E prosseguia ao lado de Jesus com o apoio do Espírito Santo. Portanto, irmãos, nós precisamos, para sermos vitoriosos, para podermos fazer firme nossa vocação e a nossa eleição, precisamos fazer a escolha certa e estar seguro nos braços da pessoa certa, que é Jesus. Sem Ele, nunca seremos vitoriosos. Sem o poder do Espírito Santo, nunca será concluído a boa obra que começou no meu coração e no seu coração. A obra da conversão, a obra da santificação. Essa obra durará toda uma vida,
ao lado de Jesus, durará toda a nossa existência, segurando em suas mãos fortes. E seguindo os seus passos, certamente a nossa vocação e a nossa eleição terá um resultado perfeito e um resultado do qual nós poderemos ser felizes para sempre ao lado de Cristo na eternidade. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe e te ajude a fazer a sua vocação, o seu chamado, a sua escolha, a sua decisão pessoal ao lado de Jesus e nunca olhar para trás, nunca vacilar e nunca esquecer. E com Ele você pode ser mais do que vitorioso. Que Deus te abençoe para isso. Amém?